Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, quero vos saudar com a santa paz de Cristo Jesus. Pela bondade do nosso Deus, nós estamos chegando aqui mais uma vez para o nosso quadro Vivendo a Palavra. Glória a Deus por isso. Quero convidá-la mais uma vez para abrir comigo a sua Bíblia, para lermos o capítulo 8 aqui de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 8, verso 1. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, verso 2, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Verso 3. Depois foi Salomão a Ramate, Zobá, e a tomou. Verso 4. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades de provisões que edificou em Ramate. Verso 5. Edificou também a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos. Verso 6. Como também a Baalat e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto, conforme ao seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Verso 7. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, verso 8, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Verso 9, porém dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e capitães de seus carros e cavaleiros. Verso 10. Destes, pois, eram os chefes dos oficiais, que o rei Salomão tinha 250, que presidiam sobre o povo. Verso 11. E Salomão fez subir a filha de Faraó, da cidade de Davi, para a casa que lhe tinha edificado, porque disse, minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Verso 12. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. Verso 13. E isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Verso 14. Também, conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Verso 15. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Verso 16. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Verso 17. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elote, à praia do mar, na terra de Edom. Verso 18. E enviou-lhe Irão, por meio de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão.
bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos aí a leitura do capítulo 8 aqui de 2 Crônicas. E para a nossa mensagem desse dia, quero reler com você o verso 5. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, o capítulo que lemos nos mostra Salomão consolidando o seu reinado, edificando e fortalecendo suas cidades, edificando muros, portas e trancas nessas cidades. Queridos irmãos, Salomão e os demais reis daquela época edificavam e fortaleciam assim as suas cidades por causa das muitas guerras daqueles dias, a fim de se protegerem das invasões inimigas. Meus amados irmãos e ouvintes, no âmbito espiritual não é diferente. O cristão vive aqui em constante guerra. O inimigo das nossas almas sempre nos ataca, querendo nos destruir a qualquer custo. Então, aprendamos com essas figuras bíblicas, fortaleçamos a nossa cidade espiritual, isto é, a nossa vida com Deus, com muros, portas e trancas, aleluia. Muros, portas e trancas nos falam de fortalecimento espiritual, para que o inimigo não tenha poder sobre nós. Queridos e amados irmãos, edifiquemos muros, portas e ferrolhos de oração, jejum e consagração. Muros, portas e trancas por meio da leitura, estudo e meditação da palavra de Deus. Meus amados, também atentemos para o conselho do Espírito Santo por meio do escritor aos Hebreus, quando nos diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus 10 e 25. O crente longe da igreja, distante dos cultos e dos irmãos, se torna presa fácil do inimigo. Não faça parte, meu irmão, meu ouvinte, desse grupo que passou a ser conhecido como os desigrejados, que são pessoas que se dizem cristãs, mas que não frequentam a igreja, não tem um pastor que cuide delas, que as ensine, que as apacente. Essas pessoas não têm compromisso com a igreja, não ceiam junto com os irmãos, não são apacentadas. Então, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã que me ouve, não vá nessa onda, porque a palavra de Deus, conforme lemos aqui Hebreus 10 e 25, nos diz que não devemos deixar a nossa congregação. A igreja primitiva também nos dá o exemplo quando o Atos dos Apóstolos nos diz que todos os que criam estavam sempre juntos, no templo, nas casas, cultuando a Deus. Então, não é bíblico o crente viver longe da igreja, ser crente em casa, isso não existe. O cristão, para ter seus muros, aleluia, portas e ferrolhos bem solidificados, ele precisa estar na casa de Deus, ser apacentado, cultuar, aleluia, estar sempre ali ouvindo a palavra de Deus e cultuando ao Senhor. Amado irmão e irmã, os dias são maus, as investidas do diabo irão só aumentar à medida que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Portanto, queridos irmãos, é tempo de reforçarmos nossas defesas espirituais. É tempo de nos aproximarmos mais do Senhor. Fazendo dessa forma, o adversário
ele pode até nos rondar ao nosso derredor, porém jamais conseguirá nos destruir. Que Deus possa nesse dia nos despertar, para que nós edifiquemos e fortaleçamos nossa vida espiritual. Medite nessa palavra, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Deus lhe abençoe. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos assim esta mensagem e quero neste momento orar com você, pedir que Deus venha despertar você para que você possa cuidar, aleluia, da defesa espiritual. Glória a Deus, que você fortaleça aí os seus muros, aleluia, suas portas e trancas da sua vida espiritual, para que o inimigo jamais venha ter poder sobre a sua vida. Ore comigo, querido Pai Celestial. Nós oramos assim neste momento, Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor força, Senhor, para nesses dias tenebrosos em que vivemos, nós não nos descuidemos, Senhor, da nossa casa espiritual. Ó Deus, que nós cuidemos, Senhor, dos nossos muros de proteção, das nossas portas e trancas, para que o inimigo não ache brecha, Senhor, para ter vitória sobre nós. Nesse dia, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, me ajuda, Senhor. Precisamos da tua ajuda para estarmos firmes, Senhor, com a nossa proteção espiritual garantida. Pedimos, Pai, assim, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Prezados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero que você tenha sido abençoado pela Palavra de Deus nesse dia e que você esteja animado aí a cada dia para caminharmos juntos nesta viagem maravilhosa pela Bíblia Sagrada. Então eu te espero amanhã para lermos o capítulo 9 aqui de 2 Crônicas. Receba o nosso abraço. Tenha um dia de paz e até amanhã, querendo o nosso bom Deus.